Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, boa noite para você que nos acompanha na programação da noite, né? De segunda a sexta-feira, às 18h30, eu tenho Cuidando de Você. E também nós temos, a partir deste ano, a novidade de, para quem não pode acompanhar à noite, poder assistir a nossas reprises, segunda, terça e quarta, logo após o programa Júlia Velar. Nós também estamos aqui na TV Rio Doce com Cuidando de Você, saúde, bem-estar, qualidade de vida na tela da TV Rio Doce, tanto na televisão quanto também nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também no YouTube. Você pode, inclusive, pedir aqui, sugerir temas de entrevistados para que a gente possa trazer aqui aqueles que possam sanar as suas dúvidas em vários setores. Nossos contatos estão aqui, do ladinho da tela, nossas redes sociais, nosso WhatsApp. Então, faz o seguinte, faça contato conosco e as nossas entrevistas sempre ficam à disposição, tanto nas lives do Facebook, quanto no nosso canal no YouTube também. Então pega esse link aí, compartilha, sem moderação, preste serviço. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa, já vamos apresentá-lo, ele que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Região 4, que está aqui em Governador Valadares e veio para uma missão especial e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o papel da fisioterapia, papel da terapia ocupacional para nós, principalmente na área da saúde e bem-estar, também sobre esse evento em Governador Valadares, que veio se somar ao calendário de atividades ao ar livre que acontece na cidade, virou uma febre positiva, não é? São as corridas, as caminhadas, as atividades físicas ao ar livre. Estamos recebendo aqui Anderson Coelho. Anderson, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no nosso Cuidando de Você. Boa noite, Márcio, boa noite, telespectadores da TV Rio Doce. É um prazer estar aqui na posição de representante dos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, num programa que está muito em sintonia com o que os profissionais fazem, né, os profissionais que mantêm a vida em movimento, que dão independência, que dão autonomia, habilitam e reabilitam tantas pessoas e trazer para Governador Valadares uma das atividades institucionais do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Minas Gerais, uma atividade, a primeira edição nossa, inclusive no interior, foi em Governador Valadares, neste ano de 2025, da Crefito Run. Olha, antes da gente falar exatamente, a gente tem alguns vídeos aí que o Ricardo nos enviou com muita gentileza, do Crefito Run, que é ocorrido neste domingo em Governador Valadares. A gente falou um pouquinho sobre, nos ajudar a entender um papel, principalmente na atualidade, sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional. São duas profissões, são duas especialidades na área da saúde muito importantes, mas que estávamos conversando aqui antes de começar o programa, pós-pandemia e durante a pandemia tiveram um papel, assim, alavancado. Né? Então, primeiramente sobre o fisioterapeuta, né? A gente vê que não é uma profissão nova, mas que vem ganhando ao longo dos anos uma projeção muito grande, inclusive, né, sendo abraçado pelo setor público de saúde, não é isso? Exatamente. A gente teve, no início da trajetória da profissão, uma profissão que ela vai crescendo e mostrando o seu papel para a sociedade nas grandes crises sanitárias de importância internacional. Então, mundialmente, a fisioterapia ela iniciou lá nos seus primórdios para os sequelados da Segunda Guerra Mundial, para mutilados de guerra, para as doenças neurológicas, né? No Brasil, o surto de poliomielite, lá no final da década de 60, em Minas Gerais também, tuberculose óssea. E aí a gente vai vendo que a sociedade vai reconhecendo o seu papel e ela vai crescendo em termos de especialidades, de áreas de atuação, de cenários de atuação, conforme vão modificando as necessidades de saúde da população. Então, por exemplo, quando teve o desastre da barragem de Brumadinho, fomos para lá para atender não os sobreviventes do desastre, mas os socorristas que estavam exauridos fisicamente ali. Quando teve Copa do Mundo, quando teve as Olimpíadas no Brasil, a fisioterapia esportiva no Brasil cresceu demais. Na época da Covid, as pessoas, eu acho que aí descobriram que é o fisioterapeuta que cuida dos parâmetros de respiração, de ventilação mecânica. Então, quando você fala assim, o paciente está mal, está respirando por aparelho, está numa UTI, quem está controlando não só a respiração, mas como toda a manutenção da reserva muscular, da energia muscular, da condição física, do status funcional, para manter capacidade física, independência, para ele sair mais rápido dali, é um fisioterapeuta. E na pandemia, a população descobriu isso. Então, a cada grande evento de saúde ou crise sanitária,
a gente tem a fisioterapia mostrando seu papel, porque às vezes no senso comum, né, no senso comum da população, as pessoas acabam imaginando que o fisioterapeuta está ali só para reabilitar quem teve derrame, né, um Sim. AVC, quem teve uma fratura, mas e quando você vê que não é uma profissão tão nova, se a gente pega em termos de história, a fisioterapia é uma profissão jovem, afinal de contas ela foi institucionalizada no Brasil em 69, então ela é uma profissão que tem 55 anos. Né? Se uma pessoa é jovem, uma profissão, né, se a gente comparar com outras, como medicina, farmácia, enfermagem, que tem aí milênios, é uma profissão jovem que foi crescendo em especialidades. Muitas vezes a população ainda não sabe. Hoje a fisioterapia tem 17 especialidades profissionais, fora as outras necessidades. Então, nós temos desde a atenção primária, fazendo orientação para a manutenção de um estilo de vida ativo, porque todo mundo quer envelhecer, mas não quer ficar independente. Sim. Dependente, ele quer manter independente, ele tem medo de depender de alguém. Então, desde das ações de orientação, de manutenção de um estilo de vida saudável lá na atenção primária, né, na prevenção, na recuperação, até no paciente crítico de uma unidade de terapia intensiva, na indústria, ajudando ali tornar um ambiente mais ergonômico, mais eficiente, com mais segurança. Então, tem a fisioterapia do trabalho, hoje, inclusive, com um papel muito importante, ajudando na justiça os magistrados, nas suas decisões, com laudos periciais para mostrar as deficiências, as limitações, o grau de comprometimento, seja transitório ou permanente. Então, a fisioterapia foi uma profissão que ao longo destes últimos anos cresceu demais e nós conseguimos hoje diversas políticas públicas, né? E cada vez mais a gente tem conseguido sensibilizar, né, o poder executivo, seja prefeitos, governador, presidente da República e também vereadores, deputados, senadores, que são quem legislam e prevê isso, mesmo que às vezes não são da área de saúde, a gente tem tentado mostrar e sensibilizá-los, né? E alguns colegas nossos têm começado a ocupar esses espaços, se tornando secretários de saúde, vereadores, e aí vem com um olhar técnico, entendendo a saúde como multidisciplinar e não meramente remédio, hospital, ambulância e só médico. Sim. E começamos a ter, então, mais políticas públicas que garantam assistência. Então, se a gente pegar nesta última década, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento da inserção de fisioterapeutas na saúde pública muito grande. Então, assim, se a gente pegar lá em 2014, 2015, né, pegar um corte de 10 anos, Sim. nós tínhamos menos de 4.000 fisioterapeutas no serviço público dos 853 municípios mineiros. Hoje, em 2025, a gente já tem praticamente mais de 16.000 fisioterapeutas. Então, praticamente toda unidade de saúde, né, hospitalar, privada ou pública, né, mas principalmente pública, tem um profissional de Sim. Hoje, fisioterapia que tem diversos tipos de atuações. Né? exato. Não se tem uma UTI, ela não pode ser credenciada no SUS se ela não tiver na sua equipe mínima médico, farmacêutico, enfermeiro e fisioterapeuta. Então, todas as UTIs são obrigadas a ter isso. E tem fisioterapeutas nas enfermarias, tem fisioterapeuta nas clínicas, tem fisioterapeuta no NASF, na equipe de estratégia de saúde da família, nas unidades de cuidado prolongado, nos hospitais especializados em AVC, nas equipes de cuidado paliativo, nas maternidades. Hoje, a fisioterapia da saúde da mulher, ela trabalha no pré-parto, durante o parto, no pós-parto, assim, favorecendo os partos que aconteçam de forma mais naturais possíveis, né? Partos, e também preparando a musculatura para evitar que aquela mulher tenha lá depois da gestação problemas de incontinência ou que tenham uma dificuldade para expelir o feto ali na hora né, o bebê na hora do parto. Então, assim, a gente tem hoje uma atuação em vários cenários e cada vez mais a população vai reconhecendo.
muitas vezes as pessoas achavam assim que isso era algo supérfluo, algo de luxo, e hoje, assim, além de ser obrigatório no SUS, em diversos cenários, garantido para todos, sem limites, né? Nós tivemos recentemente até legislação mudando nos planos de saúde, garantindo assistência para todos esses transtornos de neurodesenvolvimento, para autismo, tá, né? Que Sim. hoje nós melhoramos os critérios diagnósticos, nós temos também ela sem limite nos planos de saúde, porque ela é imprescindível. E estão se vendo que quando você tem um acesso a fisioterapeutas no início do evento, do episódio de adoecimento ou uma necessidade de saúde, você tem uma trajetória, um tempo de atendimento, né, multidisciplinar menor, a sua experiência melhora, o desfecho, a melhora é melhor. E às vezes a população desconhece que ela pode, dependendo da necessidade de saúde dela, procurar direto um fisioterapeuta, né? Muitas vezes ainda existe uma demora para chegar no fisioterapeuta por um vício, por um equívoco de se achar que tem que ir em um ou outro profissional, esperar um encaminhamento, e às vezes essa dificuldade de encaixe e até que vai um encaminhando para o outro, perde uma oportunidade de tratamento e de ter a E há até um evolução. prejuízo, Um né? Muitas prejuízo. vezes nessa qualidade, na eficiência, né? Do Exatamente. atendimento. O momento adequado, a gente às vezes fala assim, fez uma cirurgia ortopédica, vai só recuperar da cirurgia para iniciar um tratamento fisioterapêutico. Não, o ideal é que já comece no pós-operatório imediato, dentro do hospital, que já saia num serviço, porque isso otimiza e garante mais qualidade naquele tecido que foi operado, por exemplo, e dá para ele mais estabilidade, mais força para evitar que tenha recidiva, que tenha um comprometimento de novo, que se tenha um prejuízo, que se instale uma contratura, uma deformidade que poderia ser evitável, né? Então, assim, hoje, antigamente falava assim, tal pessoa está de repouso absoluto. Hoje nós não temos mais a história do repouso absoluto, é repouso orientado. Sim. Então, assim, um fisioterapeuta ele vai entendendo a necessidade de cada um. E não é só um atleta profissional, não é só o Neymar, Cristiano Ronaldo que vai ter. O atleta amador, um esportista, todo mundo vai precisar Da de um criança ao fisioterapeuta idoso, em em algum vai momento da precisar, vida. e também mesmo nos momentos saudáveis, né? Ele falou que sobre prevenção, a fisioterapia, aspectos de prevenção são fenomenais, inclusive nos idosos também. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje, estamos recebendo aqui ele que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Anderson Coelho, que falou no primeiro bloco sobre essa expansão, sobre como tem uma gama enorme de atuações a fisioterapia em todos os campos, principalmente na prevenção, no cuidado durante alguma enfermidade ou algum acidente ou alguma cirurgia, e também no pós, né? Daquele momento de reabilitação, né? E além da fisioterapia, nós temos também a questão da terapia ocupacional. Vamos falar também sobre essa situação e, é lógico, vamos falar sim sobre a Crefito Run. O que é, como foi, você vai saber em instantes. Mas antes, a Crefito também, né, tem a sua atenção para a terapia ocupacional. Você falou, por exemplo, sobre diversos tipos de situações, como o transtorno do espectro autista e outras situações que estamos vendo hoje. A terapia ocupacional também vem se tornando algo muito importante, assim como a fisioterapia também tem ganhado destaque aí no setor público, né? Sem dúvida. A terapia ocupacional, eles têm um número menor de profissionais, a gente tem vivido aí uma carência de profissionais, né? Tanto que, assim, agora novos cursos estão se abrindo. A terapia ocupacional, ela trabalha com as tarefas da atividade humana, com os componentes das atividades de vida diária, com desempenho funcional, com desempenho ocupacional. Então, ela treina a pessoa dentro daquela condição dela para ela ter autonomia, ter independência. Então, ela também está nos contextos escolares, no contexto hospitalar, no contexto de saúde mental, no contexto da saúde funcional. E hoje, com esse aumento dos transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente o aumento dos critérios diagnósticos dos transtornos de espectro do autismo, né, dos autistas, que nós tivemos um dado recente
em que no último censo, primeiro censo brasileiro de número de pessoas, né, com autismo, nós tivemos 2.400.000 brasileiros diagnosticados. Muitas das alterações, né, sensórios perceptivos, sensórios comportamentais, sensórios motores, então assim, tem atuação tanto do terapeuta ocupacional quanto do fisioterapeuta, mas diante do número que ainda é pequeno de terapeutas ocupacionais, a população começou a entender a importância desse profissional para manter a ocupação da pessoa, manter a autonomia, ensinar habilidades nas tarefas da vida diária, e é um profissional também que pode ser extremamente útil de acordo com aquela habilidade de cada pessoa, porque cada indivíduo, mesmo que tenha um diagnóstico com um nome específico, ele vai ter uma área ou mais áreas do cérebro ali comprometidas e que precisam ser trabalhadas na sua individualidade. E o terapeuta ocupacional é o profissional que faz isso, que faz a pessoa se manter na sua autonomia. Muito interessante isso, né? E coincidência ou não, tivemos aqui na semana passada dois representantes dessas profissões, né? O Leonardo Neri, que é fisioterapeuta da Clínica Mover, e a Laiana Mourão, que é terapeuta ocupacional, falando justamente sobre essa questão de reabilitação, né? E as duas aqui, nessas duas especialidades, duas profissões, elas são muito importantes por um aspecto muito saúde pública mesmo, é uma preocupação, inclusive econômica, não é? Que é o afastamento de pessoas do trabalho, da sua função de trabalho, por diversos tipos de situações. E tanto a terapia ocupacional como a fisioterapia tem um papel fundamental para a reabilitação, né, e recondicionamento das pessoas para a volta ao trabalho, né? Porque o afastamento de trabalho, hoje em dia, tem sido uma preocupação muito grande no mercado. Falta mão de obra, então há muitos afastamentos, e a terapia ocupacional e a fisioterapia entram aí para essa reabilitação, né? A gente fala que são profissionais da reabilitação e da habilitação. Sim. Então, quando você tem uma avaliação, a gente fala numa visão biopsicossocial, não só a lesão biológica do tecido, mas os aspectos psíquicos, sociais, a gente consegue entender, né, quais são as limitações, a deficiência estrutural, funcional, de participação social, e conseguir entender se aquela limitação é transitória, se é permanente, se consegue adaptar, se consegue fazer uma realocação para ele numa outra atividade. Então, o próprio Ministério do Trabalho tem, né, também algumas orientações para realocação deste trabalhador, né, durante o período. Então, a gente consegue otimizar, porque a própria pessoa às vezes tem uma sensação de estar sendo mais útil. A pessoa que fica afastada, às vezes, do trabalho para um processo de tratamento de saúde, às vezes, sob o aspecto psíquico, social, é prejudicial. Então, estes profissionais que são da saúde funcional, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, conseguem identificar como fazer com que esta pessoa, além de ter otimizado mais rápido o seu processo de recuperação para estar nas suas atividades normais, ou mais perto do normal possível, de acordo com o que ele teve de saúde, se foi uma condição permanente, e também readaptá-lo à nova realidade para manter a sua atividade laboral, social, de lazer, de esporte, porque qualidade de vida ela envolve essas questões todas, né? A sua participação na sociedade, na educação, no desenvolvimento, e ela se sentir útil e estar ali sem se ter a sensação, a culpabilização de ser um fardo ou de não estar contribuindo de alguma forma. Então, aplicações imensas, diversas, de alta qualidade, né? Em falando em curso de fisioterapia, mais uma vez, aqui em Valadares temos cursos excelentes de fisioterapia, muito bem avaliados pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Tanto da Univale quanto da Universidade Federal de Juiz de Fora, temos outros cursos também, e temos recentemente também uma decisão muito importante em relação à fisioterapia na área da saúde sobre a questão da sombra, né, que pairava em relação ao curso à distância, né, o ensino à distância, né? Então, um ganho muito grande para a qualidade do profissional e para a qualidade também do serviço prestado, né? é muito importante. Valadares tem um curso da Anhanguera, tem um curso da Univale, tem um curso da UFJF. Cursos excelentes. Nós, dos conselhos da área de saúde, né, de todos os conselhos, de todas as profissões, entendemos que um profissional de saúde precisa da presencialidade, do contato real,
teve um marco regulatório, não é exatamente como os conselhos queriam, né? Porque ele ainda prevê uma carga horária muito grande de formação à distância e a gente acredita que, ao longo de toda a formação, então não é contra um uso de uma tecnologia de comunicação e informação, mas que ela fosse complementar. Então, é importante para que um cidadão que está buscando entrar num curso superior entenda que quanto mais é a oportunidade dele estar presencialmente, tendo o espelhamento com mestres, com docentes, com professores, com pacientes, ele vai ter uma formação melhor. Então, a decisão ela coloca uma limitação de que uma parte, né, boa da carga horária tenha que ser presencial. E temos que aumentar isso aí, né? Vamos fazer esse apelo aos nossos parlamentares para que torne isso de forma efetiva cada vez mais a formação presencial do aluno, né, como outros profissionais da área da saúde. Bom, Crefito Run, temos aqui no nosso fundo aqui, ó, 2 pessoas correndo, olha só, praticando atividade de corrida, né? Fala para a gente sobre essa atividade, sobre essa iniciativa, né, e sobre Valadares estar nesse circuito também. Exatamente. Pela importância de Valadares, né, para o estado de Minas Gerais, o número de população que está nessa nossa mesorregião aqui, o Crefito ele fala assim, ó, se nós temos 2 profissões que cuidam da saúde funcional, da manutenção dessa vida em movimento, a gente precisa estimular que os profissionais também estejam ativos, que sejam praticantes de atividade esportiva. Então, é uma forma de estimulá-los a ter qualidade de vida, de preocupar com o estilo de vida saudável e também de criar uma confraternização, um encontro entre gerações de profissionais, com seus familiares, estimular que eles tenham meta com seus pacientes para estarem juntos nessa corrida. A corrida ela foi gratuita para os profissionais. Já estamos vendo aí imagens aí, ó. Exatamente. Eu não vi o Anderson ali não, hein? Mas já eu passou? Corri. Não, eu não olhei. Eu estava na largada e corri depois que todo mundo passou. Fui Olha que atrás. legal, todo mundo uniformizado, o kit. Foi aberta para as pessoas Sim. com deficiência de forma gratuita, para que os seus fisioterapeutas levassem seus pacientes. Né? Está vendo aí, ó, projetos sociais, associações, esse Wellness PCD, aqui de Governador Valadares. Nós tivemos o pessoal da Libelo, tivemos participação de várias organizações civis, de sociedades, pacientes, profissionais, fisioterapeutas e terapeutas profissionais que estimularam seus pacientes a estarem juntos lá. Bastante inclusivo. Eu vi criança ali também correndo. Teve criança, uma confraternização. Quem pôde correr, correu. Quem pôde caminhar, caminhou. Quem pôde participar de alguma forma, participou. E Valadares foi a primeira edição da Crefito Run que a gente já fazia em Belo Horizonte. Sim. Nós descentralizamos, estamos nos 4 cantos de Minas. E Valadares foi a primeira etapa no interior deste ano, a primeira cidade a receber a interiorização da Crefito Run. A importância da região do Vale do Rio Doce, do Vale de Jequitinhonha. Então, nós tivemos profissionais de todas as regiões, reunimos praticamente quase 2.000 profissionais, foram mais de 1.000 profissionais correndo, com familiares, pacientes e público geral também, corredores, atletas que puderam se inscrever. Foi aberto ao público. A adesão foi grande, pelo que eu estou vendo. A adesão foi muito grande. É muito maior do que a gente esperava, inclusive. Muito bem organizado, inclusive, né? Vários setores contribuindo, né? Foi na Ilha dos Araújos, não é isso? Foi lá na praça, a largada em concentração na Praça do Caparaó, na Ilha dos Araújos. Corremos com essa visão linda, o pico ao fundo, o rio ao lado. Ao lado. No final, nós tivemos uma banda tocando, momento para a gente confraternizar. Passamos a manhã juntos, né? Então, assim, ali familiares, profissionais, população, e a gente espera, obviamente, que isso vire uma recorrência. A gente sempre colocou o Governador Valadares, a região, no circuito das atividades institucionais do Crefito. Esta corrida é algo que a gente interage os profissionais com a população. Então, é algo que vai além das capacitações que habitualmente a gente vem trazendo para os profissionais e, com certeza, a região vai estar no nosso calendário agora permanente. Então, se for um sucesso, ano que vem, então, teremos a Crefito Run novamente em Valadares, certamente com muito mais adesão. Eu ia participar, gente, andando, caminhando. Mas tive uma pequena contusão, estou no departamento médico, inclusive vou precisar dos cuidados de um fisioterapeuta, né? Senão então você está no departamento de saúde. De saúde, né? Departamento com equipe multiprofissional. Multiprofissional, inclusive fisioterapeuta. E ano que vem eu prometo participar, o Cuidando de Você vai participar.
Anderson, muito obrigado pela sua participação. Eu que Nosso agradeço. abraço a todos do CREFITO, obrigado à sua equipe de apoio, muito eficientes, né? Tanto o Ricardo quanto a Daiane, a Daiane, né? Isso. Lá de Belo Horizonte, que está lá no apoio, né? E a todos que participaram da CREFITO, da organização, de lembrar de Valadares, de colocar Valadares no circuito, e o Cuidando de Você sempre está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, parabéns pelo programa que leva aí informação de saúde de qualidade para a população de toda a região. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa, continue na programação da TV Rio Doce e até o próximo Cuidando de Você.